Mais um trabalho do Clodoaldo foi A Alma Boa de Setsuan, que passou no Centro Cultural São Paulo, né, Clô? Isso, ali na Rua Vergueiro. Como que você entrou nesse espetáculo? Foi um convite do diretor, né, Rui Cortez e Fernando Nietzsche. Era uma co-produção entre eles e foi muito bem-vindo, porque eu substituí o ator também Joaquim Lopes, que atualmente faz trabalhos na Rede Globo e também namora a atriz Paola de Oliveira. Então eu substituí, era um personagem que era um velho, que estava dando um golpe na personagem da Leda Maria, que era Xentê, né? Que era uma prostituta. E é a única pessoa que deu abrigo para os deuses que vieram procurar uma alma boa naquela cidade, né? Um espetáculo que fez uma carreira não só no Centro Cultural São Paulo, mas que também depois seguiu carreira no TUSP. Foi um espetáculo que também teve uma polêmica logo inicial, que embora os direitos autorais estivessem tudo ok, né, teve um problema para a gente poder estrear no Centro Cultural São Paulo, mas que depois deu tudo certo, porque direitos autorais, como você sabe, é uma coisa que tem que ver totalmente direito, porque sem isso a gente não consegue viabilizar nossos projetos, né? Mas foi uma temporada maravilhosa, tanto no Centro Cultural São Paulo, quanto também no TUSP. Depois dessa veio qual? Nós também participamos do Festival em São José dos Campos, um festival maravilhoso também, né? Enfim, foi bem bacana. Depois veio qual trabalho? Em seguida veio 2006, participei do Recreio nas Férias, com A História de Brinquedos, um texto da Tatiana Valério, que é uma peça infantil. E em seguida veio o Processo, do espetáculo do diretor Nelson Baskerville, que atualmente está com vários espetáculos de Nelson Rodrigues em São Paulo. Caminho Real é um texto de Tennessee Williams, né? É um texto bem complexo, né? É um local onde vários personagens da grande dramaturgia histórica se encontravam, né? O Dom Quixote de La Mancha estava no texto, juntamente com Marguerite Gautier, que era a Dama das Camélias, que se encontrava com Jacques Casanova, e outros personagens que estavam adentrando um lugar, mas não conseguiam sair dele. Então uma grande metáfora, né? Que falava até as violetas das montanhas podem romper as rochas, né? Então é essa coisa de você mostrar até que ponto você vai em busca daquilo que você quer, até que ponto a fragilidade pode romper uma grande grosseria, ou até mesmo a diversidade. Então assim, era um texto que fazia você refletir sobre muitas coisas até da sua própria vida, né? Então é um espetáculo que às vezes as pessoas ou amavam muito, ou odiavam, ou saíam incompreendidas, falavam, nossa, eu não entendi muita coisa, mas isso me tocou, porque ia pelo viés mais das sensações. Era um espetáculo bem mais sinestésico mesmo, te pegava mais por esse viés. Lá foi um grande desafio quando eu cheguei para fazer esse espetáculo, porque eu tive que fazer personagens femininas. Então eu tive que fazer 3 personagens, dentre elas a Madrecita, que era a representante do lado bom da história, inspirada na fase azul de Pablo Picasso. Depois veio um personagem do coro, que era feminino também, e por último um personagem cômico que era a ama de Esmeralda, que tinha menção à ama de Romeu e Julieta, mas não era uma ama totalmente desconstruída, só pra você ter uma ideia, a ama era uma traveca, uma travesti. E usava uma peruca branca, meio alourada, uma roupa meio de crooner, cantava, então era um personagem muito mais divertido. Então eu tive a grande oportunidade de desafio mesmo, de não só fazer personagens femininas, mas que cantavam também. Existe preconceito em fazer trabalhos femininos para atores? Eu acho que isso, em São Paulo não, né? Em São Paulo a gente pode pegar 2 grandes ícones que são Neila Torraca e até Marco Nanini, que fizeram uma VAP, né? Eles ficaram quase mais de 10 anos, ou 10 anos, fazendo... Que virou até filme. Virou até filme, esse grande espetáculo, porque essa questão de fazer personagens masculinos ou femininos, eles não deveriam ser levados pelo viés sexual, e sim pelo viés artístico. Exatamente. Porque ele propicia ao autor um grande exercício, uma vivência de como é se colocar no lugar do outro, né? E aí você aprende coisas. E que tem um caminho longo entre fazer o feminino e fazer um travesti. Né? Porque é muito mais difícil, porque você não pode ter toda aquela afetação. Exatamente. Né? Tem que ser um trabalho limpo para ser uma mulher, porque a mulher não precisa ter exageros.
Depois disso veio... Interpretações, exatamente. Né? Depois disso veio Nos Campos de Piratininga? Isso. Aconteceram alguns trabalhos nesse meio tempo, desde a Alma Boa de Setsuan até Caminho Real, que estreou em 2007 no Tuca Arena, em São Paulo. Teve um trabalho muito bacana, que foi um longa internacional chamado The Crosswords Monologues, do diretor Hideaki Takaoka. Ele veio fazer um casting em São Paulo. Incrivelmente, esse filme participou do Festival de Xangai. Era uma história que falava de relacionamentos, né? Casais em várias partes do mundo com crises e que de alguma forma se conectavam com esse mundo virtual também. É um filme de peso, com bastante emoção, que eu fiz, foi dirigido em São Paulo por ele. Houve um casting grande, eu fui o único ator negro escolhido. A atriz negra foi a Cátia Oliveira, uma colega também querida. E, como eu te falei, participou do Festival de Xangai. Em São Paulo eu particularmente não vi ainda esse filme, eu vi alguns trechos pelo YouTube, mas tenho certeza que ficou muito bom pelas cenas que eu vi. Né? E participei de 2 outros trabalhos também, um pela FMU, que foi Retalhos da Consciência, trabalho feito para a faculdade, e o outro que foi um outro filme chamado Noêmia, sob direção de Rick Mastro, um diretor que também já fez outras coisas bacanas dentro da área do audiovisual, do cinema em São Paulo. Bem bacana. Ok. E como veio o convite para os Campos de Piratininga? Na verdade foi um teste, né? Fiz o teste nos campos, um dia bem chuvoso inclusive, que me proporcionou assim, encontros com várias outras pessoas bacanas. Fiz amizade com Shalana Rodrigues, uma grande atriz, Jorge Marcondes, que fez até a Turma do Gueto. Trabalhei sob direção de Mara Reis, uma grande atriz do cinema nacional e também do teatro, né? Atualmente estava até dirigindo os Monólogos da Virgínia em São Paulo, né? Que é uma peça de repertório que sempre está em cartaz, já tem alguns anos. Foi um espetáculo que falava, na verdade, de 3 grandes times, que eram o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras. Eu fazia também, me desdobrava em vários personagens. Um personagem marcante ali era o japonês Toshiro, né? As pessoas devem pensar, nossa, mas como pode um ator negro fazer um japonês? Como se tratava de um espetáculo que tinha uma ludicidade, então assim, tinha um tom... Era meio musical também, Era né? musical, Era musical, tinha uma picardia, uma coisa assim carnavalesca, então as personagens também podiam se travestir, né? Homens, mulheres, colocar a camisa dos times, era uma grande celebração esses 3 times, então era quase um épico mesmo, né? Eu lembro que no final dos espetáculos tinha até um bate-papo, né? Tinha um com bate-papo, alguns jogadores de futebol. Alguns jogadores de futebol exatamente, Raí já esteve lá, o jornalista Caleb Machado, enfim, o goleiro Zete, do Palmeiras, o Bedan Catani, enfim, várias celebridades dentro dessa área futebolística mesmo. Foi bem bacana, ficou em cartaz no Maria da Costa no ano 2008, teve uma segunda temporada da qual eu não participei, né? E atualmente a Graça Berma, que é atriz, né, do espetáculo da época e também produtora, hoje em dia está com um espetáculo chamado A Bola da Vez, que se encontra também lá no Maria da Costa. Quem puder ir prestigiar, por favor, é um texto de Plínio Marcos. Então, essa foi